Olá, pessoal! Está no ar o canal Segredos do Mundo. Está aqui novamente o grande ufólogo Flori Antônio Tasca. O tema aqui é perspectivas para a ufologia. Falei certo, né? Manda o link para os colegas. Então está no ar o canal Segredos do Mundo. Acione o sininho, é importante. A gente tem que ver que nós não estamos sozinhos neste universo. E aí, Tasca, como vai? Grande prazer, acabei me tornando muito fã seu também, é isso aí. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha e bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que têm um contato com esta gravação no momento seguinte. É uma satisfação, uma honra voltar aqui no seu canal para a gente Sim, apresentar uma e outra ideia sobre o que podemos esperar do futuro da ufologia, quais são as perspectivas para a ufologia, porque a gente sim, sabe que se trata de um tema cada vez mais importante em todo o globo, com a atenção agora de autoridades governamentais, além da sociedade civil, de modo que realmente precisamos nos preparar para esse futuro. E vamos ver se hoje a gente consegue expor, então, uma ou outra ideia a respeito disso. Professor, muito obrigado sim. mesmo pela De nada. oportunidade e deixando para todos, sempre com certeza, a clássica saudação no planeta Vulcano, vida longa e próspera. E próspero. Jornada das Estrelas. Legal. Isso mesmo, na É, tela cheia. Então, perspectivas para a ufologia. Eu falo hoje, como sempre, agora por último, na condição de membro da Comissão Brasileira de Ufólogos, a nossa CBU, e também na condição de coordenador do sim. Grupo Ufológico Paraná, o nosso clássico Patovni. Então, Beethoven. é de fato uma alegria nós estarmos nessa oportunidade. E já Eu, partindo para o início da nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma referência, uma alusão ao meu livro, O Paradigma Alien, Revolução sim, nas Ciências Sociais. Está legal. disponível a quem tiver interesse na Amazon e no Clube de Autores. Então, eu Que legal, desenvolvi, hein? professor, eu acho que nós até falamos sobre esse assunto aqui no seu canal já, Sim. uma tese segundo a qual a humanidade está num momento de virada de chave, de rompimento da crença científica dominante. Qual é a crença científica ainda dominante nesta temática? O Sim. chamado antropocentrismo. A comunidade Ah, científica tradicional ainda imagina que o ser humano é a única espécie inteligente, entre aspas, de toda a criação, de todo o cosmos, e a ufologia nos traz sim, fenômenos que não podem ser explicados a partir dessa crença, desse dogma científico, fazendo com que então seja necessário a gente sim. repensar isso, porque já conhecemos a equação Drake, segundo a qual apenas na Via Láctea deve existir ao menos 25 mil civilizações, e sabemos que pelo universo observável hoje, cujas galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, se contam já aos trilhões de galáxias, então matematicamente fica impossível que o ser humano É, é a única espécie inteligente. Isso sem considerar, é claro, as dimensões paralelas, enfim, as outras isso. formas de vida que nós ainda nem imaginamos que possam existir. De modo que nós não estamos sós. E a partir do momento em que a humanidade passe a ter contato formal, público, ostensivo com essas civilizações alienígenas, então está Sim. superado o paradigma antropocêntrico e estará em vigor
o paradigma alien. Essa é a base, a ideia essencial da nossa proposta, da nossa tese. E a partir disso, professor, nós temos que fazer assim algumas reflexões muito importantes a respeito do futuro. Sim. As exociências surgem, então, como uma ferramenta necessária para a gente poder projetar essas futuras relações entre humanos e alienígenas. O que são exociências? São as ciências conhecidas pelo ser humano, mas com a introdução do elemento alienígena, do exo, aquele que vem de fora. Então, nós, nesse sentido, podemos falar, tem uma biologia na Terra? Sim. Então, também existe a exobiologia. Inclusive, a NASA tem um departamento específico para estudos exobiológicos. Se nós temos uma antropologia, que é o estudo do homem, do ser humano no planeta Terra, deverá haver também uma exoantropologia no sentido de ser possível o estudo dos nossos irmãos estelares. Agora, as duas principais exociências que surgem nesse contexto, especialmente na perspectiva das relações sociais, são a exopolítica, e eu desenvolvo de maneira até vanguardista, pioneira, o estudo do exodireito. Então, pensar sobre a exopolítica é fundamental para a gente poder projetar o futuro convívio da humanidade com outras civilizações. Mas, afinal, o que viria a ser exopolítica? Um movimento que surgiu na década de 1970, principalmente a partir de textos publicados, estudos veiculados por Alfred Webre. No ano 2000, ele lançou um livro sobre exopolítica. Aliás, foi ele quem cunhou essa expressão, exopolítica. E ele diz o seguinte: exopolítica é a nova ciência política do espaço exterior. Ou seja, a partir do momento em que a humanidade se veja integrada a uma comunidade maior, uma comunidade estelar, é indiscutível a necessidade dessas civilizações diferentes terem um contato, uma interação, um relacionamento. E a partir daí surgem, então, por exemplo, né, as relações, os intercâmbios diplomáticos, os acordos, possíveis tratados entre a humanidade e outras civilizações. Então, é aí o futuro da ufologia. Por quê? A ufologia, hoje, para nós, ainda constitui um grande mistério. Nós não sabemos muito, né, professor? Nós não sabemos de onde vêm esses artefatos incompatíveis com a tecnologia humana que estão aqui no planeta Terra, já há muito, inclusive. Nós não sabemos quem são as inteligências por trás da condução desses artefatos tecnológicos, o que eles querem conosco, né? Qual a agenda alienígena para o planeta Terra. Então, tudo isso, pessoal, é objeto de especulação da exopolítica. E é claro, nós temos aí uma dificuldade, um desafio muito grande para superarmos enquanto raça humana, enquanto humanidade. Porque é um postulado da exopolítica a existência de uma organização estelar. Então,
vamos usar o exemplo da Jornada nas Estrelas, a Federação Unida de Planetas. A federação é um órgão político que se compõe por várias raças diferentes, vários planetas diferentes, cada um organizado conforme, né, as suas peculiaridades. Algumas dessas raças são impérios, outras são repúblicas, enfim, há uma gama variada de organizações ou de formas de se manifestar o poder político. Pois bem, então, a partir do momento em que a humanidade tomar contato com raças alienígenas, tomar contato formal, porque a gente sabe, claro, né, a ufologia já nos ensina, professor, que esse contato já existe e não é de hoje. Sim. Inclusive, em nível governamental, ele existe. Basta dizer, por exemplo, que na década de 1950, nos Estados Unidos, aconteceu aquele episódio clássico no qual o presidente Eisenhower foi chamado, foi convocado a realizar uma conferência diplomática com uma raça alienígena. Naves pousaram numa base aérea militar e ali teria acontecido uma conferência que teria gerado um acordo entre essa raça alienígena e o governo dos Estados Unidos, que, aliás, agiu em nome, ou teria agido em nome de todo o planeta, o que por si só já é algo bastante absurdo. Então, quando isso acontecer, professor, veja, quando a humanidade ou quando o planeta for convidado a participar de uma federação maior, de uma sociedade estelar, aí nós temos que fazer alguns questionamentos, né? Como se dá essa representação? Quem é que vai representar a humanidade? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia, o Brasil? Opa! Esse é um desafio grande. Por quê? Porque existe uma maneira de a gente, partindo do exemplo do planeta Terra, imaginar como isso poderia acontecer. Então, assim, pessoal, quando surge um novo país no planeta Terra, e isso aconteceu muitas vezes na história, como a comunidade internacional vai reconhecer esse novo país? A partir dos pressupostos da chamada teoria do Estado, que é o fundamento da organização social no planeta Terra, são necessários 3 elementos para que um novo país seja reconhecido como tal, como uma nação independente e soberana, perante a comunidade internacional. O primeiro deles é o território. Então, se você extrapolar isso em nível planetário, o próprio planeta é o território. Segundo, população. Quem é que habita esse território? No caso do planeta, somos nós, seres humanos, vamos dizer assim, né? Que somos aí o topo da cadeia alimentar, ou a raça que constrói edifícios e manda naves para outros mundos. Então, não há, no momento, nenhuma outra raça que se sobreponha à humana no planeta Terra. Agora, em terceiro lugar, um governo. Aí entra o problema, professor. Aí que está o nó. Pessoal, o nó é o seguinte: existe um governo mundial? Não existe. O planeta Terra está todo fragmentado. Mas eles mesmos visitam os grandes líderes mundial, você acredita nisso, Tássia? Sim, claro que sim. Talvez os Estados Unidos, talvez o presidente da Rússia, né? Sim, isso sim. Hoje é o que está acontecendo. Agora vamos olhar para o futuro, vamos ver qual a perspectiva de a Terra participar de uma federação de planetas, por exemplo.
né? Então, o território nós temos, a população nós temos, mas o governo nós não temos, porque cada nação representa uma parte apenas da população. E se nós vamos pensar na humanidade integrando uma federação, nós temos que ter uma voz unificada, um governo único. O que mais se aproxima disso hoje é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Sim. Só que nós sabemos que a ONU ela está sujeita à vontade de poucos Estados-membros. Por exemplo, os que compõem o Conselho de Segurança. E, principalmente, sim, aqueles que têm, assim, o maior poderio militar e econômico. Então, notadamente, né? Estados Unidos, Rússia, China. De modo que, se nós quisermos, amanhã ou depois, participar de uma federação estelar, nós precisamos unificar a força política planetária. Precisamos, professor, para usar uma expressão que horroriza muita gente, precisamos de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial, né? Eu tenho, assim, a convicção, a crença lá no fundo do coração, que a partir do momento em que a humanidade fizer esse contato público com raças alienígenas, isso vai ser natural, a união dos povos em uma só voz, em um governo planetário, sem aquilo que outrora disse um professor que fez história nesse ponto, sem o ácido dissolvente da soberania nacional. Ou seja, a soberania deve ser do planeta, porque a população é uma só, que é a raça humana. Né? A humanidade é uma só, por mais que esteja habitando, né, hoje essa fragmentação de centenas de nações, mas a humanidade é uma só. Então, esse é um desafio, professor, que nós precisamos vencer para que no futuro possamos pertencer a uma sociedade maior, a uma comunidade estelar, a uma, por exemplo, Federação Unida de Planetas, para voltar no Star Trek, na Jornada nas Estrelas. Então, essa é uma primeira reflexão que a gente faz. E ao lado disso, claro, a gente pode pensar também na exopolítica a partir de um outro ponto de vista, de um outro referencial, qual seja o da intervenção que já é feita hoje por raças alienígenas no contexto planetário. Então, por exemplo, pessoal, as abduções. As abduções são sequestros. Este ato de privar alguém de sua liberdade, de sequestrar alguém, é considerado um crime no mundo inteiro. É uma violação dos direitos humanos. De modo que isso vem acontecendo. Já aconteceu no passado, continua acontecendo hoje. Seres humanos são sequestrados por raças alienígenas e, de regra, são sujeitos a testes variados, desde testes físicos, exames clínicos, invasivos, não raro também, que inclusive podem gerar não só danos físicos, mas principalmente traumas psicológicos, não raro também com experiências de hibridização humano-alienígenas. Então, tanto testes físicos, quanto testes meramente psíquicos, de controle mental, de telepatia, enfim, de habilidades
que para nós humanos ainda são desconhecidas. Então, isso está acontecendo, Tá inclusive acontecendo, reza. né? Sim, está acontecendo. Reza a lenda Ah, que naquele encontro que eu me referi agora, da década de 1950, uma das cláusulas, uma das condições desse acordo foi justamente a possibilidade de alienígenas sequestrarem os humanos, levarem como cobaias, como objetos de pesquisa, vamos por Ô, assim dizer, ô, né? Tasca, me fala uma coisa, sem querer cortar. Você acredita que alguém deve falar assim pra eles, ó, não quer mais voltar pra Terra, aí as pessoas não voltam. E o que parece também, desaparece muitas pessoas no mundo, né? Eu acho que é porque foi abduzido também, não é? E não sei se isso tem Uma, a ver, né? uma parcela, creio que sim, né? Uma Agora, parcela assim, né? na maioria absoluta dos casos, você falou não voltar, né? Mas na maioria É, absoluta dos casos, estes sequestrados ou mesmo os contatados não sim, saem do planeta. Por quê? não sai, né? Há um livro do autor que é a maior referência na exopolítica no mundo hoje, que é o professor Michael Salla, Michael que Sala. trata de uma maneira muito ampla e ao mesmo tempo profunda Sim. desses temas de exopolítica. E uma das circunstâncias que ele detalha é a existência de bases subterrâneas e Ah, sim. submarinas Tem, deve ter mesmo. onde cientistas humanos trabalham lado a lado com cientistas alienígenas. Ô, Então, louco! a maioria desses abduzidos acaba, eu acredito, né? Essa uma Acaba indo para ajudar, né? para Não, não lá, quer. para essas É, bases, né? é. Que ficam embaixo da terra ou muitas no mar profundo, onde a humanidade sequer conseguiu chegar ainda. Então, deve existir isso, e os abduzidos, muitos dos abduzidos, não diria que a totalidade, claro, né, porque a gente também tem notícia de situações diversas, por Diversas, né? exemplo, aquela que Sim. aconteceu em 1958, quando o gaúcho Arthur Berlet foi É, abduzido e foi você gravou levado falando do Arthur Belei. Isso. a outro planeta, ele foi levado, É, ele foi. lá para o planeta Carte, né? É, o planeta Então, Card. essa é uma maneira também, pessoal, de a gente interpretar, de a gente ter, assim, uma ideia da exopolítica. Por quê? Porque, segundo denuncia o professor Michael Salla, esse acordo, esses acordos que teriam sido realizados entre o governo dos Estados Unidos e raças alienígenas Sim. seriam acordos absolutamente irregulares, Uhum. partindo até mesmo da própria Constituição dos Estados Unidos, tanto quanto de quase todos os outros países do mundo também, inclusive do Brasil. Quando um governo, quando um Estado celebra um tratado com outro Estado, que é um acordo, um contrato, então, tipo esse, né? Que eles teriam vindo e aí teriam feito um acordo. Então, ó, vocês permitem que a gente faça abduções, experiências, e em contrapartida vocês ganham tecnologia. Nós vamos passar para vocês tecnologia avançada, que a Terra ainda não desenvolveu. Então, seria um acordo, um contato, um combinado. Só que para valer um acordo dessa natureza, de acordo conforme as nossas próprias regras, as nossas próprias normas, os acordos devem ser confirmados, Sim. devem ser ratificados em casas legislativas. Então, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, tanto quanto do Brasil,
esses acordos deveriam passar pelo Senado ou pelo Poder Legislativo, diríamos assim. Só que nada disso aconteceu, por quê? Porque reza a lenda também, desde 1947, quando aconteceu o caso de Roswell, se estabeleceu uma espécie de governo oculto. Eu acredito que existe isso. Governo paralelo. De modo que essa é quase um mito dentro da ufologia, né? Nem mesmo os presidentes dos Estados Unidos têm conhecimento ou têm autorização para saber de tudo que existe nessa área anômala de relacionamento dos humanos com alienígenas. Então, professor, voltando no slide aqui, pensar sobre a exopolítica é essencial na preparação da humanidade para o futuro convívio com civilizações alienígenas. Já deu para notar o porquê. É essencial mesmo que a gente pense como poderão ser essas relações. E a partir disso, então, nós passamos para outra perspectiva, que é a perspectiva do relacionamento ou da regulamentação das condutas entre coletividades e indivíduos humano-alienígenas. Esse é o objeto do chamado exodireito, uma decorrência natural das relações humano-alienígenas. Por quê? Porque existe, professor, um ditado muito antigo no planeta Terra, que vem lá de 2.500 anos, do direito romano, onde se estabeleceu a seguinte máxima: onde há sociedade, existe o direito, ou em latim, ubi societas, ibi ius. Significa dizer que a necessidade de você regular as condutas, no sentido de afirmar aquilo que é proibido, principalmente, né? Por exemplo, em todos os países do mundo, o homicídio é um crime, é uma conduta proibida. De modo que, se alguém cometer um homicídio injustamente, vai ser punido. Em alguns países com a pena de morte, em outros com a prisão perpétua, ou então com a privação temporária da sua liberdade, ou qualquer outra pena que seja prevista no respectivo... Eu não sei se é verdade, né, o Tasca? Eu já vi gente estudando ufologia que parece que tem mundos, que nem a gente tem hábito de comer, tipo assim, animais, como o frango, a carne. Tem mundos que os extraterrestres têm um respeito tão grande pelos animais que eles não comem, que nesses mundos tem animais. Né? É verdade. Sim. Então, eu até vou chamar de volta o caso do Arthur Berlet, de 58, e comparar com o caso que aconteceu antes, em 54, com o Antônio Rossi. Quando Antônio Rossi foi levado a convite, porque ele não foi abduzido, ele foi contatado, ele foi convidado, os alienígenas manifestaram uma mensagem telepática a ele, convidando ele, se ele queria conhecer o planeta de origem. Ele aceitou e foi. Sim. Lá não se definiu, não disseram qual o nome desse planeta. Mas lá, exatamente do jeito que você falou, ninguém consome proteína animal, carne. Vixe. A alimentação toda é baseada em vegetais, inclusive na forma líquida e pastosa. Agora, quando em 58 Arthur Berlet foi para Acarte, o nome do planeta... Acarte. Foi para Acarte. Lá em Acarte, embora um planeta bem mais desenvolvido do que a Terra, mas a população ainda se alimenta de proteína animal, de carne. Então,
há diversos estágios de desenvolvimento, tem a ver, obviamente, com a moralidade, né? Porque aqui na Terra, por exemplo, nós já temos os movimentos do vegetarianismo, do veganismo, que combatem o consumo, criticam, reprovam, recriminam Sim. o consumo da proteína animal, né? Então, é claro, eu concordo contigo no sentido de que, além de existir muitos mundos onde não se consome carne, proteína animal, nós ainda não chegamos lá porque nós estamos num grau evolutivo inferior em relação a esses mundos mais adiantados, não só na perspectiva científica, como também e principalmente na ótica moral. Esses mundos estão à nossa frente. Tá? Ô, Tasca, você até me perdoe, é porque eu estava aqui pode mandando. falar. O programa é teu, hein, professor? Não, você até me perdoe, porque eu estava na correria aqui mandando nas redes sociais a gravação, que hoje foi corrido, né? Eu não sei se é isso com você, ou talvez eu não avisei. As imagens elas não estão descendo, só tá na primeira. Você até me perdoe em ter avisado antes. Não, aqui eu já tô. Por favor, eu já tô no É. 5 de 7, eu tô terminando já. Meu Deus, Opa, então desculpa. vamos voltar aqui, vamos interromper e começar de Mas o novo. importante é que você foi explicando, né? O pessoal de casa. Não, mas assim, ó, Uhum. são bem bonitas as imagens, inclusive, né? Mas vamos lá, então, vamos interromper, vamos começar de novo, vamos ver se vai dar certo agora. Agora apareceu aí? Apareceu, vou autorizar. Aí, pronto. Tá, Aí voltou no apareceu, né? começo. Então, aqui a primeira tela, depois eu falei do meu livro, tá o bonito aqui, ó. Agora acho que Aí vai, né? as Vai, tá indo. Ele tá rodando as agora, né? exociências aqui que eu comentei antes, né? Sim. Necessárias para as futuras relações humano-alienígenas. Aí, a destaque da exopolítica, essencial na Legal, preparação né? da Os slides. humanidade para o convívio humano e alienígena. Daí a gente parou aqui no exodireito, ó. Decorrência Isso. natural das relações humano-alienígenas, com o objetivo, com a finalidade de regulamentar as condutas interpessoais, individuais e coletivas. Traduzindo isso, pessoal, significa o seguinte, que quando a humanidade se relacionar com outras inteligências, com outras civilizações, além das relações diplomáticas, políticas, será necessária a regulamentação, o regramento das condutas humano-alienígenas. Então, a gente pode olhar isso a partir da nossa experiência terrena, que tanto na perspectiva pública quanto privada disciplina a vida social. Então, na perspectiva pública, por exemplo, né, como vão funcionar, e isso tem uma ligação muito íntima daí com a exopolítica, né, como vão funcionar as instituições que regulamentam ou que dirigem as diversas nações, entre aspas, os diversos mundos, as diversas raças. Então, por exemplo, uma federação de planetas deveria ter uma constituição, tal como no Brasil nós temos uma Constituição Federal, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, tem Constituição como a lei máxima do país. Então, uma federação de planetas teria uma Constituição, uma federação de planetas teria uma estrutura de justiça, teria uma estrutura legislativa, teria um poder executivo, uma função de gerência, de gestão. Então, tudo isso, pessoal, deve ser objeto de reflexão, deve ser objeto de questionamento do exodireito, porque nós já
damos um passo adiante em relação a meramente interlocução ou interação política. Nós vamos verificar como podemos obrigar, entre aspas, obrigar até não é uma palavra muito certa, né? Mas assim, conformar, orientar tanto os mundos quanto os indivíduos no seu relacionamento com o diferente, com o estrangeiro, com o elemento alienígena. Lembrando que, claro... O que eu acho interessante, eu tenho amigos que gostam muito de ufologia, e já leu livros aí que, por exemplo, aqui na Terra tem uma desigualdade social, né? Parece que alguns mundos não têm a desigualdade. A Bianca já comentou até, que perguntou lá pro Carran se no seu planeta tem dinheiro. Não, é uma troca através de trabalhos, né? Você faz isso um dia você faz naquela função talvez de limpeza, de outra coisa, né? Não tem essa desigualdade, né? Sim, professor. Eu não tenho assim um conhecimento muito grande de casuística ufológica, mas o pouco que eu sei, por exemplo, vamos pegar de novo as referências de Antônio Rossi, de 54, e de Arthur Berlet, de 58. Nos dois planetas que foram visitados, não existe dinheiro, não existe propriedade privada. Propriedade privada. Os mundos são comunistas, professor, no sentido de todos trabalharem e o resultado do trabalho reverter em favor de todos. Não tem essa de acumular capital como no planeta Terra. Tem. De fazer fortuna. Não existe essa desigualdade social. Isso. Não existe. Em Acarte não existe. Tanto que Arthur Berlet foi convidado para almoçar na casa do Filho do Sol, que é o presidente planetário, e o presidente do planeta inteiro vive num apartamento comum como qualquer outro cidadão. Né? Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, é palácio daqui, palácio de lá, né? E em muitos outros lugares, a maioria absoluta do mundo, assim também. Ou seja, a classe política ela acaba encastelada com privilégios, com vantagens que o simples do povo popular jamais poderia imaginar, poderia supor. Então, nesses planetas mais avançados, de fato, não existem vantagens, privilégios, não existe acumulação de capital, não existe o capitalismo tal como nós conhecemos no planeta Terra. Mas esse é um assunto até que a gente pode, em outro dia, daí, desdobrar. Vamos continuar. Porque é muito interessante. É muito interessante. Mas só para fechar essa ideia, professor, eu diria o seguinte, que é muito importante a gente pensar a respeito desse tema. Por quê? Não só no relacionamento entre os planetas ou as raças, né? Mas também no relacionamento individual, no relacionamento privado, será bastante fundamental haver normas de conduta, né? Normas de comportamento. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Como que pode acontecer o comércio entre humanos e alienígenas? Como fica o direito de propriedade privada? Porque, por exemplo, em alguns planetas evoluídos, essa propriedade não existe, mas aqui no planeta Terra, ainda assim, nós estamos numa fase anterior a essa sociedade mais utópica que pode ser encontrada em mundos evoluídos, em mundos avançados. E uma última reflexão nessa parte, professor, será que seriam possíveis relações de família entre humanos e alienígenas? Meu Deus! Esse é um tema muito importante. Por exemplo,
Nós já falamos sobre o caso Tasca aqui no seu canal, do meu primo Antônio Nelson Tasca? Se não me engano, essa daí foi uma das primeiras gravações que Uma você das fez. Eu acho que foi a primeiras, primeira. eu não estou lembrado, mas assim, ó. Esse você Então, falou. Ele era o quê? Seu tio? é um primo distante, assim. É um primo, é um Então, primo. Sim. então assim, ó, ele teve 2 filhos com uma alienígena. Você falou. 2 filhos. Ou Nossa. um casalzinho, ou 2 meninas também, a gente não sabe. Mada e Madana, os nomes. Mada e Madana. Então, será que perante a lei seria possível reconhecer uma paternidade Alienígena? decorrente da qual, né, muitos direitos poderiam emanar? Então, por exemplo, aqui na Terra, o direito de maternidade, de paternidade, o direito de filiação, ele envolve não só faculdades, prerrogativas, como também obrigações. Então, por Sim, exemplo, o pai e a mãe devem sustentar os filhos. sim. O pai e a mãe têm direito de conviver com os filhos. Então, será possível um casamento entre um humano e uma alienígena ou vice-versa? Tudo isso, professor, é objeto do exodireito, das especulações que nós faremos ou fazemos já, em alguma boa medida, a respeito do futuro da ufologia. Então, as perspectivas para a ufologia abrangem todos esses temas e outros ainda. Agora, no final aqui da nossa reflexão, o que nós precisamos, acima de tudo, e de alguma maneira estamos fazendo isso neste instante, é de educação. Nós precisamos preparar as futuras gerações, a nossa e as futuras, embora eu imagine que esse contato público da humanidade com outras inteligências não vai acontecer na nossa geração. Não Nós vai, né? estamos. Eu não acredito, mas pode. Tomara que eu esteja enganado. Tomara. O Né? Gevaerd falava que ia demorar um pouco, né? Eu lembro que ele falava isso. Vai demorar. Sabe por que vai demorar? Porque É a que humanidade o ser humano é fogo mesmo, né, Tassi? O ser humano é muito orgulhoso, né? não Para está ser pronta, a sincero. humanidade ainda, não está pronta. Você veja, Né? nós não conseguimos conviver nem com o humano que é diferente, por causa de uma opção religiosa, orientação sexual, sei lá o que for. Eu não Cor de sei se é verdade. pele. Não sei se é verdade. Teve um caso de uma pessoa que fez em telepatia com esse extraterrestre e falou assim: que esperar de vocês se vocês não respeitam nem seu semelhante, nem Então, seu pai? Falei, aí, vixe, acabou, né? esse é o checkmate. Por quê? Acabou, né? Nós não temos condições sequer de tolerar, de conviver, de respeitar o nosso semelhante, quanto menos Isso. aquele que é totalmente diferente ou fundamentalmente, Isso. essencialmente diferente, porque a É gente sabe verdade. que muitos alienígenas são bastante parecidos com nós aqui, humanos terráqueos, Sim. inclusive os próprios acartianos, quando o Arthur Berlet foi para Carte, praticamente idênticos a nós, com a diferença da cor da pele, que era uma pele bem clarinha, tipo albino. De modo que. Eu já vi gente falando que já viu, né? Já vi Então, gente de já modo que, apesar disso, né, são culturas são absolutamente diferentes, diferentes, né? costumes, são muitas vezes até fisiologias diversas que funcionam de forma diversa, de modo que nós precisamos, neste momento, preparar as futuras gerações. É o que você faz aí no seu canal, é o que o nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni, faz também por meio do seu trabalho.
nós temos aí uma gama de atividades no sentido de, sempre de maneira voluntária, desinteressada, por amor à causa, levar às pessoas essa mensagem, a necessidade desta reflexão, porque disso vai depender, professor, pessoal, disso vai depender o futuro da humanidade. Né? Por isso que esse tema, perspectivas para a ufologia, é tão importante. É claro, dentro de uma limitação de tempo que a gente se propõe aqui nesta apresentação, e eu quero ficar à disposição de vocês também para a gente conversar, para, enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, você mesmo, né, professor, também, educação é a palavra-chave, né? Nós temos que preparar as gerações futuras para este momento do contato. Nós sabemos com certeza que ele vai acontecer, só não sabemos quando. Tanto que a data limite de Chico Xavier, que foi profetizada por inteligências desencarnadas, ela ainda não se fez, não aconteceu, não se consumou, porque a mensagem foi de que, a partir de 50 anos da chegada do ser humano na Lua, poderiam os alienígenas fazer contato conosco. Então, esses 50 anos se completaram em 2019. Então, nós estamos em 2025. Já transcorreram praticamente 6 anos, né, dessa data limite. Só que eu penso, professor, que o contato público ele vai demorar mais. Vai demorar mais. E a luta da ufologia, além da educação para a cidadania cósmica, especialmente, então, eu digo no âmbito do Brasil, a luta da Comissão Brasileira de Ufólogos, entidade da qual eu faço parte, e é comandada hoje pelo ufólogo decano da temática no Brasil, que é o Marco Petit. Então, a luta da CBU, da Comissão Brasileira de Ufólogos, é para o desacobertamento ufológico. Por quê? Porque existe há décadas muita interação alienígena com nós humanos, só que os governos detêm essas informações e não abrem essas informações. De modo que, ao lado de nós educarmos as futuras gerações, nós temos que lutar para que os governos abram totalmente os seus arquivos, como tem acontecido no Brasil, ainda não na amplitude que nós precisamos, que nós entendemos devido, mas, por exemplo, a Operação Prato, né, teve uma grande parte, a maior parte, talvez, da documentação produzida, disponibilizada ao público. Agora nós estamos numa luta aí para que o Exército Brasileiro nos informe a respeito do caso Varginha, que agora, no ano que vem, vai completar 30 anos, de modo que essa é uma militância da ufologia muito importante para também a melhor compreensão desse tema. E, por último, pessoal, e não menos importante, conheçam o Patovni, Grupo Ufológico Paraná. Eu quero agradecer demais a oportunidade aqui que o professor me concedeu novamente. E, assim, na condição de idealizador desse grupo e também hoje de coordenador dele, eu convido a todos que ainda não conhecem o nosso trabalho que venham fazer parte da nossa comunidade, venham tomar contato com o nosso material. Nós temos aí uma página no Instagram, no Facebook, temos um canal no YouTube também, o Patovni TV, temos um site na internet, temos um TikTok muito legal, com cortes assim de diversos eventos, só questões top
só informações quentes, nada de papo furado, de tebilu, isso tudo é conversa mole para o boi dormir, entendeu? Temos a nossa revista Cosmovini, pessoal, que agora, daqui a um mês, terá a Ele tem sua a revista, isso é importante dizer. Quantos anos tem a revista, ô Tasca? anos, acho que 3 para 4 anos. Agora nós vamos para o número 10. A Olha que décima legal. edição, 10ª edição da revista. Ganhei Então, algumas dele em PDF. Legal. PDF porque, assim, se alguém É. aí que está nos assistindo quiser patrocinar a impressão da revista, nós aceitamos. Opa! Se alguém quiser patrocinar a Sim. impressão da revista, nós aceitamos. Mas enquanto nós não temos uma fonte de financiamento, né, professor? Nós fazemos em PDF, ela é linda, a nossa revista Cosmovini, artigos top, só nata, só filé, só pesquisa material. séria, né? Esse, por exemplo, esse que virá agora, só para vocês terem uma ideia, tem um artigo do Marco Petit sobre Marte, tem um artigo do ufólogo brasileiro que está radicado no Japão, o Cláudio Suenaga. O Cláudio Suenaga esteve aqui há 3 semanas atrás. Então, falando do. Como é que chama lá? Aladino, né? É isso, né? Ele teve aqui falando. Um pesquisador top, né? Então tem, assim, realmente uma qualidade bastante destacada. E no nosso Patovni TV, pessoal, canal do YouTube, para o qual nós pedimos também, se vocês puderem conhecer, se inscrever, curtir lá nossos vídeos, é só material de primeira grandeza. São, inclusive, com a permissão do professor, depois eu quero colocar também essa nossa gravação lá no Patovni TV, né? Não, fica à vontade, pode fazer cor de vídeo, fica à vontade. Isso, porque assim, é um trabalho que a gente faz em caráter voluntário e realmente de coração, uma contribuição nossa para essa temática, professor. Então, basicamente, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão e ficar à disposição para a gente conversar, porque essa é uma temática assim, que chama muito a atenção, é muito importante. E é muito curiosa também, né? Bom, então aqui a gente teve a presença aqui do Marzo. O Marzo tem o canal dele, OVNI Free, né? Tá a presença aqui do Marcos Corrêa, que se não me engano, o Marcos é do Rio, né? Vai muito na palestra. Sim, tá sempre junto conosco, isso. O Marcos Corrêa. Saudações aí, Marcos. E o Fábio Alexandre, que é um amigo meu aqui, também tá aqui, ele fez uma pergunta. O Alessandro Gomes, você deve conhecer, né? Tá aí, Bom, o Fábio perguntou, né? O primeiro contato, ele acha que infelizmente vai ser com o governamental, né? Mas assim, Fábio, isso já aconteceu, né? Nós acreditamos que já aconteceu. Um contato, especialmente aquele da década de 50, se eu não me engano, 1956, acontecido nos Estados Unidos com um grupo de alienígenas brancos altos, os nórdicos. Isso que eu ia falar, eles eram nórdicos. Era o problema da bomba atômica, né? Aportando na base aérea Edwards, em 3 naves, até eu sempre gosto de fazer a dramatização, as naves descendo lá na pista de pouso deles. Sim. Nossa, olha, fez certinho, hein? Aí, cada nave tem uma tecnologia, né? Defeitos especiais, são os defeitos especiais. Aí os alienígenas desceram e disseram: tragam o seu líder. Aí exigiram a presença lá do presidente Eisenhower, e com eles, entre eles, quero dizer, teriam estabelecido um acordo. Então, esse primeiro contato já foi feito a partir desse exemplo, e a gente imagina de muitos outros também, e especialmente porque, conforme uma corrente muito firme, séria, da ufologia, há bases de estudos, bases de trocas de informações científicas,
em todo o planeta Terra que reúnem essas bases alienígenas e humanos com interesses, com projetos, com agendas em comum. Agora, não sabemos exatamente, né, se quando a humanidade tomar um conhecimento formal, quando aparecer no Jornal Nacional, na CNN, ou quando aqui o professor Eduardo puder convidar um alien para fazer aqui uma entrevista, uma live, então nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Nós temos muitos exemplos do cinema, de filmes, que indicam as naves vindo, pairando sobre as cidades, né? Aí temos vários exemplos nesse sentido. Então, pode ser que seja assim também, que ela pouse, né, numa cidade, ou em várias cidades grandes, inclusive, por exemplo, São Paulo, aqui em Curitiba, que é também um ponto quente de OVNIs, já foi considerada a capital da ufologia também, Curitiba, porque os ETs adoram aqui o sul do Brasil, né? Tem bastante manifestação ufológica. Então, a gente não sabe bem como isso vai acontecer. Agora, eu tenho a convicção de que já aconteceu em nível governamental, ou seja, em segredo. Tanto que, em relação a esse encontro com Eisenhower, no livro do professor Michael Salla, há vários testemunhos, inclusive um suposto oficial, o tenente-coronel Felipe Corso, que então participou desse encontro e que diz que de fato aconteceu, que houve um acordo, que esse acordo implicou quase numa rendição da humanidade em relação a essa raça tecnologicamente muito superior à raça humana. Então, isso já teria acontecido. Agora, o que nós estamos esperando é justamente um ET ser entrevistado na televisão, poder participar aqui de um evento conosco também no canal Segredos do Mundo e, por que não dizer, também no canal Patovni TV. O Fábio só falou mais uma coisa aqui, Tasca, que teve 2 tentativas de convite para partes da Confederação Humana da Galáxia, mas não foi aceito no último, foi como Valiant Thor, né? Valiant Thor, né? Valiant Thor, Valiant Thor, então. Assim, isso, Fábio, faz parte aí do imaginário da ufologia, né? Nós sabemos que há a difusão dessas possibilidades, eu acredito que realmente possa ter acontecido, embora não se tenha certeza de nada, né? Mesmo tem umas coisas que falam, né? Mesmo esse encontro com o presidente Eisenhower, nós ainda não temos uma confirmação, embora o tenente-coronel Felipe Corso tenha dito que foi tudo filmado. Então, deve existir um registro dessa reunião que... Parece que tem foto, não tem, do Valiant Thor? Isso até eu não conheço muito o caso, conheço assim por alto, né? Mas... Quer dizer, teve gente live que tentou pôr as imagens, não sei se eu não... Assim, eu já, como não tenho muito conhecimento de causa, também nem convém eu opinar, né? Agora, o que eu sei é que, por mais que tenha havido convite, conforme o Fábio comenta aí, nós ainda estamos, de alguma maneira, isolados da comunidade estelar. Talvez porque não tenhamos atingido um determinado grau evolutivo, e não tanto na perspectiva científica e tecnológica, mas na moralidade, na conduta, né? Porque a raça humana ainda é muito problemática, belicosa, egoísta, nossos conceitos sociais ainda são bastante atrasados, embora na teoria possam ser lindos, né? Mas na prática, a nossa prática social ainda demanda muita evolução para que a gente possa participar livremente e ativamente
de uma comunidade estelar maior, né? Mas eu acredito, até como fã fiel do Sr. Spock, que a humanidade vai integrar uma federação de planetas, né? Que nós estaremos, em algum momento, aptos a participar de uma sociedade maior, de uma sociedade estelar, galáctica ou intergaláctica, conforme querem alguns até, né? Isso é muito legal. O Alessandro Gomes aqui, ele perguntou se tem alguma pesquisa aí, se teve encontro com experiência de contato de seres humanos com raças humanoides superiores? Olha, Alessandro, existe muita iniciativa assim, individual, mas não coletiva. Então, em caráter individual, nós temos os abduzidos, os contatados, que têm relatado suas experiências no correr da história. Isso, os abduzidos contam. Isso, nós temos, inclusive, hoje, no campo da psicologia, uma especialidade em tratamento dessas pessoas que se dizem abduzidas ou contatadas, principalmente porque foi constatada já, diagnosticada já, uma síndrome da abdução alienígena, de modo que os profissionais da área da mente, da psicologia, têm procurado ajudar essas pessoas e muitas vezes até resgatar memórias suprimidas desses contatos, dessas experiências. Então, nós temos pessoas que pesquisam isso. Aqui no Brasil, inclusive, temos um caso, por exemplo, da professora Gilda Moura, mas ainda não de uma forma, conforme o Alessandro comentou ali, sistematizada, ou seja, não existe um projeto de pesquisa que seja estruturado academicamente, com aquelas regras da metodologia de pesquisa, com a finalidade de sistematizar, com a finalidade de investigar de uma forma rigorosa esse fenômeno. Mas espero que alguém tome essa iniciativa. Nós, nos Estados Unidos não faz isso, né? Não, né? Não, ali nos Estados Unidos houve, né? Assim... os Estados Unidos parece que faz umas coisas bem firmes, né? Principalmente essa parte de parapsicologia, eles são muito firmes, os americanos, né? Na ufologia, né? Sim, só que a maior parte das pesquisas nesse campo são mantidas em sigilo, em segredo. Então, em segredo. Os resultados, assim, compartilhados ainda são bastante limitados. Mas há organizações que estão, aos poucos, se dedicando à investigação. Variando, assim, a temática, não é bem a temática de uma interação direta, mas, por exemplo, nós, do Grupo Ufológico Paraná do Patovni, montamos uma equipe de pesquisa para investigar comunicação alienígena mediante cartas com os irmãos Facuri, a partir da década de 1980. Quando eu tomei conhecimento desse caso, eu fiquei fascinado. São Paulo, né? São Paulo, interior de São Paulo. Eu vi uma palestra deles no ano passado em Peruíbe. Sim. Então, quando eu fiquei sabendo desse caso, que eu conhecia, assim, eu ouvi falar, né? Mas assim, não sabia exatamente do que se tratava. Mas quando eu tomei contato com ele, eu fiquei fascinado pelo caso. E aí nós fizemos a última edição, 12º Cosmovni, nosso encontro de cosmologia e ufologia, exclusivamente dedicado ao caso Facuri. Nós ficamos durante 3 noites discutindo esse caso. Mais de 1000 cartas que foram recebidas pelos irmãos Jorge e Michel Facuri, entre 1980, ali, durante ali, ao longo de 2 décadas, de autoria de entidades supostamente alienígenas que estariam baseadas, como eu referi antes,
numa estrutura de pesquisa no subsolo de São Lourenço, Minas Gerais, e que estavam desenvolvendo um projeto, vamos dizer, de investigação sociológica, e o Jorge, principalmente, foi convidado a ser um interlocutor, a participar desse projeto. Então, nós estamos fazendo um estudo sistematizado desse contato. Esperamos que, em algum tempo futuro, quem sabe esse ano ainda a gente possa divulgar algum resultado parcial dessa pesquisa, mas a gente possa, no futuro, mais na sequência, determinar, assim, vários aspectos interessantes dessa comunicação, dessa interação, que na época eles até explicaram por que usaram carta, porque carta era o meio comum de comunicação. Só que não foram só cartas, foram telefonemas também, foram muitos telefonemas que entidades supostamente alienígenas trocaram cada um de horas de interurbano, na época que chamava, né? Que custava uma fortuna. Nossa! Inclusive, né? Mas, então, não pode ser, professor, não pode ser uma brincadeira, porque foi um contato que se estabeleceu em longa duração. E foram vários os personagens envolvidos. Inclusive, já foi feita uma pesquisa preliminar a respeito da grafologia, porque eram cartas escritas à mão, a maioria das cartas à mão. Então, foi feita uma análise já técnica das letras, com características psicológicas de quem escreveu. Olha, algo de outro mundo, algo de fascinante que nós estamos pesquisando nesse exato momento. Então, parcialmente, eu acho que atende ali a questionamento do Alessandro, só que assim, de fato, são poucas as iniciativas nesse sentido. Ainda, né? São poucas ainda. Ainda, né? Legal, né? Que maravilha, professor. Agradeço demais aí a oportunidade de estar mais uma vez no teu canal. De nada. Só tem um elogio aqui do Marcos Correia, né? Do Marcos. Só isso que você traz, que é um dos maiores expoentes da comunidade ufológica brasileira. Está fazendo diferenças na valorização divulgação da ufologia do Brasil. É isso aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, hein? Você está sempre junto conosco. Você é uma pessoa que realmente faz valer a pena, né, esse trabalho, porque não só está, vamos dizer assim, prestigiando aqui as nossas reflexões, como eu tenho certeza que também está auxiliando nesse trabalho de educação, levando consciência para outras pessoas, né? Porque acredito que seja esse o papel fundamental da comunidade ufológica hoje, é preparar as futuras gerações para o contato e também, na outra perspectiva, como eu disse, da CBU, a gente lutar pelo desacobertamento, para que as autoridades nos contem, nos mostrem, nos revelem quais os segredos que ainda guardam. Uma parcela desses segredos nós já temos acesso, como o caso, por exemplo, daquela grande documentação da Operação Prato, mas ainda em relação à Operação Prato, por exemplo, cadê os filmes? Que foram feitos vários filmes, né? Sumiram. E a Operação Prato, para quem não sabe, lembrando, foi a maior operação militar de investigação ufológica da história da humanidade. A maior operação ostensiva, aquela que se deu perante o público. E eu não duvido não, porque o que eu acho interessante é que tem gente que investigou que naquela época, os americanos que chegaram aqui, naquela época não existia. Era uma lancha totalmente, que nem tem essas modernas de hoje, não existia. Tinha cara com notebook. Naquela época não existia notebook, cara. 1977? Falaram que tava com esses Quem falou foi o Vitório Peretti, né, que investigou tem, ainda tem muito a se descobrir, mas, por exemplo, né, o Brasil é vanguardista também, não só na casuística ufológica, muito antiga aqui no nosso país, como também no reconhecimento oficial. Ainda na década de 1950, houve um reconhecimento
pela Marinha do Brasil. Aí depois, por exemplo, para dar um pulo, né, em 86, com a Noite Oficial dos OVNIs do Brasil, quando a Força Aérea também reconheceu a presença desses artefatos incompatíveis com a tecnologia humana aqui, e depois, no relatório final dessa operação, foi constatado que esses, ao menos, no mínimo, 21 discos voadores que estiveram sobrevoando o território brasileiro naquela ocasião, eram objetos sólidos e eram objetos guiados por causas inteligentes. Quer dizer, então eram naves ou tripuladas em loco ou então remotamente, mas eram objetos guiados por inteligências, ou seja, por entidades não humanas, tecnicamente alienígenas. Pessoal, que legal, hein? Obrigado, professor. De nada. Eu quero agradecer aqui a presença do Flori Antônio Tasca, né? Lembrando que amanhã vai ser interessante. Quem vai estar aqui é o Alexandre Lauzide. Ele vai falar o que acontece lá no Piauí, acho que é Raimundo Nonato, onde tem aquelas partes que tem as escritas dos nomes da caverna. Muitas pessoas estão dizendo que está aparecendo objetos não identificados e talvez, se não me engano, ele falou seres. Então amanhã não perca, hein? Vai ser interessante, né? Que legal. Certamente também coisa de outro mundo. Exatamente. Bom, tchau, tchau. Agradeço aí. Antes de encerrar, quais são as suas últimas palavras? Tasca? É isso aí. E agradecer a todos. Desejar votos de vida longa e próspera e namastê. Namastê. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Até uma última semana. Tudo de bom aí. Tchau, Tasca. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.